Olá, boa tarde Bruno, e boa tarde, Boa tarde. muito prazer em conhecer. E então queria saber um bocadinho mais sobre quem é que tu és e o que é que fazes. Bem, eu sou essencialmente bailarino, formei-me em dança pela Escola Superior de Dança, mas antes disso ainda fui engenheiro químico, apesar de nunca ter exercido, mas andei lá pelas químicas e pelas ciências e pelas engenharias, e toda esta área artística acabou até por aparecer muito por acaso, completamente numa viagem que fazia regularmente entre Mafra, onde eu vivia, e Lisboa, para ir para o curso, e por acaso uma amiga de autocarro que fazia umas aulas de dança perguntou-me se seria interessante eu participar, se eu queria ir lá experimentar, e eu lembro-me e recordo-me completamente desse dia, e, e, e sempre que me apresento, acho que é bom voltar a essa memória, porque me faz lembrar porque é que eu também, porque é que eu estou aqui. E eu lembro-me do cheiro, do som e da cor desse dia e desse estúdio, e percebi que era ali, pronto, que tinha que ir. E depois as coisas foram acontecendo. Tenho todo o meu percurso como freelancer, como independente, como bailarino, criador, mas depois também, nos últimos anos, desde 2010, também ligado a uma estrutura que é a CIM, Companhia de Dança, onde também tenho estado a desenvolver toda a área da direção artística e direção pedagógica, também focado aí. Por isso tudo assim, um bocado na dança, no teatro, encenação, aqui um bocado por todo o lado. E pronto, tem sido por aí que tenho andado. E tu, Teresa, diz-me lá. Então, eu sou a Teresa, estudei História da Arte e logo assim, mal acabei o curso, entrei logo na área dos museus. E por lá permaneci, portanto também fiz um mestrado em Museologia, portanto já passei por muitos sítios, por muitos locais. Comecei primeiramente pelo serviço educativo, portanto a minha experiência maior é na área da interação com o público. E agora mais recentemente estou a coordenar o Museu do Mar Rei Dom Carlos em Cascais. É uma experiência muito recente, desde há 7 meses, esta parte, portanto é uma coisa mesmo muito recente, e pronto, e tem sido um novo desafio também nesta área. Portanto, tu trabalhas numa companhia de dança e move-te alguma coisa em particular na área da inclusão, se têm trabalhado essas questões na vossa companhia ou também no teu percurso profissional? Tenho curiosamente desde o início, a própria CIM, a CIM, que o primeiro, quando nasceu e surgiu em 2007, o próprio nome CIM vem de Companhia Integrada Multidisciplinar. Ela vem daí esse nome, que depois, entretanto, nós, a partir de 2015, que existe assim como associação cultural, ou seja, existe institucionalmente como associação cultural, e decidimos também nessa altura abolir o próprio nome, no sentido porque é simplesmente uma companhia de dança. Mas a Cine Companhia de Dança é uma companhia regular que trabalha com todas as pessoas com auxência de deficiência, e por isso todo o meu trabalho tem desenvolvido também muito na própria acessibilidade das artes, na total fruição das artes por todas e por todos. Mas até curiosamente este acesso a esta possibilidade que eu tive, não é, de trabalhar com todas as pessoas, independentemente da sua condição, até aconteceu muito mais cedo. Eu até tive a sorte, completamente por acaso, eu estreiei-me em dezembro de 2003, é o meu primeiro espetáculo como profissional, e, e acabou por acontecer também num projeto, numa companhia que eu estava a trabalhar na altura e que estava a fazer uma parceria com a Plural. E nessa altura, completamente por acaso, eu tive, se calhar, o que foi a minha primeira experiência na área
da dança, vamos chamá-la ainda inclusiva, porque ainda a chamamos inclusiva, se calhar esperemos todos que daqui a 2, 3 anos já não vamos chamar de dança inclusiva, mas tive essa minha primeira experiência e que foi mesmo muito importante porque me deu para perceber qual é que era também o meu lugar na área da dança. E só para Sim, diz. perceber que era a plural. A Plural é o grupo de dança, ou a companhia de dança, neste momento dirigida, acho eu, ainda pelo Rafael Alvarez, e que faz parte da Liga Portuguesa, e agora eu vou errar neste nome, vou já pedir desculpa, mas faz parte da Liga Portuguesa dos Deficientes Motores, se não me engano. Que deve ser dirigida ainda pelo Rafael Alvarez, se não me engano, e é, em Portugal, acho eu também, salvo erro, o grupo com mais anos a trabalhar na área da dança inclusiva. Depois surge também, talvez, a Dançando com a Diferença e acima, depois andamos mais ou menos aqui os três no panorama e agora sim já com outros grupos mais recentes a trabalhar também nesta área da dança inclusiva. Mas, acima de tudo, promover que as artes possam chegar a todos, quer no papel do intérprete, quer também depois no papel enquanto público, que possa existir esta parte toda de formação e de chegar a toda a gente. E Teresa, e então, os museus, esta área, não é? Sim, Como é que é toda esta área de acessibilidades? eu tive a sorte de, assim que eu, logo no meu primeiro estágio, quem me estava a orientar era a Ana Leitão, na Casa do Dr. Anastácio Gonçalves, que é uma pessoa muito, era já na altura muito alerta, ela participava ativamente nos antecedentes da Acesso Cultura, que era o grupo Acessibilidade nos Museus, e ela, assim que eu entrei, chamou-me logo a atenção para coisas que eu se calhar nunca tinha parado para pensar e, portanto, desde o início que me passei a estar muito alerta para as questões da acessibilidade e estando no serviço educativo nós também temos a oportunidade de ver ou de sentir como as pessoas usufruem os espaços museológicos e, portanto, o quanto é importante garantir que todas as pessoas têm a mesma oportunidade de usufruírem da mesma maneira de estarem no espaço museológico. E, portanto, Diz, sim, é que sei. Ou seja, estas acessibilidades atravessam atravessa desde a parte física, não é? Do acesso aos edifícios, e eu trabalhava na Casa Museu na altura, que é, sendo uma Casa Museu, desde logo um desafio, mas havia uma consciência disso, um trabalho importante nesse sentido, mas também do ponto de vista intelectual, ou seja, de conseguirmos garantir que a mensagem chega de uma forma simples e clara. E essa tem sido sempre a minha, ou tenho batalhado sempre por isso, por conseguir que as pessoas se sintam bem acolhidas nos museus e que não achem que aquilo é um espaço só para alguns, para quem tem estudos ou para quem tem certos hábitos culturais, que qualquer pessoa se pode sentir bem recebida e acolhida num espaço que é de todos, na realidade. Mas, Teresa, já agora aproveitar-se a perguntar uma coisa, que é, por exemplo, uma das coisas que eu tenho reparado também nos últimos anos e uma das grandes dificuldades às vezes é conseguir trazer todas as pessoas, vamos pensar sempre no universo do todos e do todas, mas conseguir trazer todas as pessoas para experimentar, não é? E também sentirem que este espaço, como tu falavas tão bem, esta ideia do espaço é para todos. E a minha pergunta era um bocado também qual é que é o que é que tu tens sentido, ou como é que tem sido, se calhar, a tua experiência, no sentido de trazer também novos públicos, porque o que eu sinto, por exemplo, o que eu sinto muitas vezes, quando nós, por exemplo, abrimos um casting, ou quando abrimos uma audição, ou quando fazemos espetáculos com audiodescrição, com a interpretação em língua gestual portuguesa, mas muitas vezes existe um esforço também muito grande da estrutura, não é? Para conseguir, quer na área da comunicação, conseguir comunicar a este público, quer também depois na própria receptividade e de conseguir que este público venha. Pronto. E eu gostava um bocado também de ouvir o que é a tua experiência nesse sentido de trazer, de conseguir que esse público também venha, não é? Como tu falavas há bocado. Bem, eu acho que a minha experiência, e eu, pelo que sei também de alguns colegas, nós vamos muito à procura, muitas vezes, de
há algumas de instituições específicas, ou seja, chegamos muitas vezes aos públicos através, seja de instituições de cariz educativo ou social, para tentar até às vezes fazer projetos de longa duração que acabam por criar algum conforto, não é? Não é só um evento pontual, mas sendo uma coisa com maior regularidade, as pessoas vão ganhando o gosto também pelo novo espaço, pelo museu, e acaba por haver também depois até uma vinda de até todo o seu, da sua entourage, não é? Da família, dos amigos que querem ir lá, e isso normalmente conseguimos chegar através daí, mas sim, não é tanto, normalmente o museu tem muito esta função também de ir à procura de novos públicos e também de novas parcerias para podermos tornar mais relevantes dentro da nossa comunidade. Sim, quase numa ideia, não é? De dar a possibilidade a todos de pensarem que estes espaços e que estas oportunidades são realmente para todos. Não é? Sim, Eu dar o sinto... convite ao primeiro passo, não é? Exato, é isso. Ao Esta primeiro possibilidade, a possibilidade do sonho e a realidade, não é? Aquele sonho também pode ser meu. sim. E às vezes é só o desconhecimento ou o receio de entrar pela primeira vez, não é? Seja num Sim, espetáculo de dança, seja num museu ou em qualquer, seja num sim, espaço. este medo do desconhecido, não é? Se cá temos em particular essa missão de mostrar que tudo é possível, não é? E que afinal este desconhecido é bom e é para todos. E por falar nisso, como é que tiveste primeiro acesso, ou tiveste conhecimento a acesso à cultura e como é que te envolveste? Olha, a minha relação com a Acesso Cultura acho que foi, eu sou sócio ainda desde 2015, e pareceu-me que era óbvia. Partilhávamos exatamente os mesmos valores e por isso fazia completamente todo o sentido estar associado assim a uma série de pessoas com quem tu partilhas exatamente os mesmos valores e com quem tu te identificas e te identificas no caminho e te identificas no que é que são os propósitos nesta ideia de tornar completamente a cultura o mais transparente. Eu gosto muito deste, é um termo que eu tenho encontrado agora nas últimas coisas que eu tenho lido, tenho estado a trabalhar, nesta ideia da própria transparência e da honestidade e de chegar a todos, um bocado o que falávamos agora mesmo, é? Desta possibilidade da cultura ser um bem essencial às nossas vidas e às vidas de toda a gente, e então fazer mesmo que isso vá, que isso seja completamente, que seja uma fruição de toda a gente, não é? Que seja imprescindível. Eu acho que foram esses valores que eu fui encontrando na Acesso ao longo dos tempos. Se calhar não fiz, porque não sou uma daquelas pessoas que vai fazer uma investigação aprimorada, tudo, e ver, não fiz isso. A Acesso foi-se cruzando comigo em uma série de coisas que eu estava a fazer, com grupos ou de uma forma independente, e tornou-se completamente essencial. É aquelas coisas que tens aqui à mão, porque não é? E tem sido um caminho muito bonito, e aqui estamos. E tu, então? Eu já sei que tu, houve assim um passarinho que me disse assim, né? Estas coisinhas estão aqui, fazes parte quase desde o início, por isso és... Sim, veio no seguimento, portanto, eu conheci a Ana Leitão e ela estava muito envolvida no grupo para a acessibilidade dos museus e, portanto, eu também comecei a seguir os passos desse grupo, que depois veio a dar origem à Acesso Cultura, e eu, desde o início, que achei que fazia todo o sentido, na altura também estava a trabalhar em museus e, portanto, fazia todo o sentido em fazer-me associada desta associação, porque também partilho os valores defendidos e acho que faz falta haver uma associação como a Acesso Cultura que vá chamando a atenção para algumas questões que infelizmente não são muito, não se falam muito no espaço público, e portanto se calhar vem-se falando cada vez mais, mas que tem um papel muito, muito importante, e portanto também confesso de um ponto de vista pessoal também é muito bom, ganho muito com a Acesso Cultura porque aprendo muito
não só por ter participado em várias formações que a Acesso Cultura promove, mas também porque tenho aprendido muito pelas coisas, através das coisas que divulgam, dos programas que divulgam, mesmo das tomadas de posição que vão partilhando. Isso tem sido sempre um processo de aprendizagem e de consciencialização muito importante para mim. E, portanto, já chegámos a 10 anos de Acesso Cultura, não é? Assim, um tempo que passa a voar. Tu, como é que tens acompanhado o percurso da Acesso Cultura? Já disseste que vocês se cruzaram em várias alturas, mas... Sim, acho que nos vamos cruzando naturalmente nos nossos percursos, e o que eu sinto muito é este lugar, se calhar este lugar, como é este agora aqui onde nós estamos, não é? Que promove, e eu sinto muito isto na associação, que é esta promoção da discussão e a promoção da conversa e a promoção do espaço onde podemos livremente debater ideias e valores que todos nós que estamos aqui defendemos e por eles lutamos. E aprendemos, e sempre senti muito isto dentro da associação, que este espaço é um espaço de aprendizagem muito grande e que tanto pode ser numa conversa de café, como pode ser num evento com uma maior dimensão, mas que acima de tudo são um espaço onde nós partilhamos imenso, onde não nos sentimos sozinhos em algumas coisas, em algumas frentes a que estamos, e por isso há este lado de quase de companheiro, não é? De companheiro desta viagem, neste sentido mais lato de conseguir que a cultura seja realmente um bem essencial a todas as pessoas, e que não seja simplesmente reservado a alguns, esta visão muito, muito mais ampla da própria cultura. Pois eu também acho que pronto, são 10 anos muito bem percorridos, e eu acho que a Acesso Cultura já assumiu um bom lugar no nosso panorama cultural, e esperemos que venham ainda mais anos, não é? Muitos mais. Pronto, olha, eu gostei Teresa, muito. foi ótimo. Sim, espero algum dia nos podermos conhecer presencialmente. E beber o café físico. Sim, exatamente. Beber assim o café físico numa esplanada ao sol. Sim, de preferência, sim. Olha, obrigada, Bruno. Obrigado, e obrigado a Acesso Cultura, e obrigado, Vânia, pela interpretação. Obrigada, Vânia. Adeus.